Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui neste canal e particularmente esse aqui eu posso falar com absoluta segurança, é o que eu mais gostei de fazer desde que eu comecei esse canal, tá? Já tem uma análise sobre o time do Independiente Del Valle, adversário desta quinta-feira do Flamengo, em Quito, na altitude, a gente já falou bastante sobre isso, então tá tudo aqui sobre o Independiente Del Valle. Eu quero falar sobre as origens de Miguel Ángel Ramírez e Domenech Torrent, fazer uma comparação entre os dois, e esses caras têm muita coisa em comum, tá? Então é o que eu sempre falo, a informação tá aí, basta se aprofundar, juntar com alguns conceitos que a gente já tinha e trazer isso para você de uma forma bem fácil de explicar, né? Inclusive é fruto de muita conversa com o Josa Novales, que é o cara que mais entende de futebol sul-americano no Brasil, é um mestre, com outro grande jornalista, talvez o maior do Brasil hoje, o Mauro César Pereira, e a gente vai conversando, cara, e vai chegando a algumas conclusões, e vai cruzando dados, e vai chegar a constatar imensas semelhanças entre os trabalhos do Ramírez e do Domenech, desde as origens, passando por conceitos, só para usar a palavra aí na moda, batida pra caramba, até um debate cansado, batido, a questão do rodízio, né? Que as pessoas falam que o Domenech faz rodízio, que isso é absurdo, isso aqui. Bom, não vou entrar nem nesse mérito mais, porque a gente já falou tanto sobre isso aqui, mas o Miguel Ramírez tem 45 jogos como técnico do Independiente Del Valle, ele usou 44 jogadores diferentes. O futebol no Equador voltou um pouco depois do futebol do Campeonato Brasileiro, né? Também em agosto, mas um pouco depois. O Del Valle já fez 8 jogos pelo Campeonato Equatoriano desde a volta do futebol. Ele usou 25 jogadores diferentes nesses 8 jogos, né? O Domenech em 10 jogos pelo Flamengo usou 27 jogadores. Então, assim, tá vendo como a conversa é completamente sem pé na cabeça, não faz sentido nenhum, é só para causar uma falsa polêmica. Se você se informar, você vai ver que é assim no mundo inteiro, ou pelo menos nos trabalhos daqueles que se destacam, né? Então você já tem dados aí sobre a questão do rodízio de jogadores, né? Ou seja, um debate que nem queria trazer, mas vale a pena para mais uma vez você que curte as análises desse canal reparar que esse assunto não tem pé nem cabeça, tá bom, pessoal? Vale a pena também citar o início de trabalho de Miguel Ángel Ramírez no comando do Independiente Del Valle, trabalho este que começa em maio do ano passado, né? Ele já estava lá na base, né? E aí ele assume o time quando o técnico vai dirigir o Emelec, que é outro time do Equador, aliás. Eu vou falar aqui sobre a mudança de jogadores do jogo do Emelec para o jogo contra o Delfim, penúltimo e último jogos, respectivamente, do Del Valle no Campeonato Equatoriano. Então ele assume o time, ele dirige menos de 5 jogos até a pausa para a Copa América. E depois da Copa América, quando ele teve trabalho, ele sofre pra caramba. Uma série de resultados negativos até o time começar a virar. Eu anotei aqui, foram 12 jogos com 4 vitórias só. Miguel Ángel Ramírez, né? Queridinho de muitos torcedores do Flamengo e de muitos analistas esportivos por aí, tá? Ele teve enormes dificuldades. A compreensão e a adoração dele pelo jogo de posição, a adoração também do Domenech Torrent, contempla uma observação que é muito importante do que ele fala, né? E o Josa fala isso também. O jogo de posição, até o Paulo Nunes, né, falou na transmissão do pay-per-view, no último jogo do Flamengo, da derrota para o Ceará, né, que o jogo de posição obrigatoriamente o uso dos pontas, tal. A amplitude é um dos fatores que compõe esse complexo tipo de jogo ao qual o Guardiola se referiu como idioma, né? Basicamente, o técnico precisa conhecer muito o seu jogador para saber que tipo de decisão esse jogador vai tomar em diferentes posições do campo. Lembre-se que o jogo de posição não é um jogo estático. Você divide lá o campo em quadradinhos e esses quadradinhos têm de estar ocupados não pelos mesmos jogadores, tá? Mas por vários. Tem movimentação constante. E aí, para o jogo de posição dar certo, o técnico tem que saber exatamente o que cada jogador vai fazer em várias posições diferentes. Então convenhamos que o Miguel Ángel Ramírez, com 45 jogos à frente do Independiente Del Valle e com esse tempo para ter treinado o time no intervalo na Copa América no ano passado, tem muito mais conhecimento do que os seus jogadores são capazes, do que, evidentemente, o Domenech. O Domenech fala sobre isso, ele está conhecendo os caras aí, não só conhecer o jogador, não é só conhecer o jogador, oi, como vai, vamos comer uma pizza lá em casa, não. Saber que tipo de atitude esse cara vai tomar em diversas funções e situações de jogo, é uma coisa muito mais
complexa, exige também uma compreensão e entendimento de jogo do atleta fora do normal, né? A gente fala, inclusive, sobre o Felipe Luiz aqui, já houve análise do companheiro André Rocha sobre isso, né? Falando do Felipe Luiz, a leitura que ele faz do jogo, né? O André Rocha publicou isso na rede social na semana passada. Bom, vamos falar também de outra semelhança. Eu estou até com a camisa da Espanha, mas assim, eles são espanhóis, um nasceu em Las Palmas, no caso Ramírez, há 35 anos, fica nas Ilhas Canárias, né? Um arquipélago no Atlântico que pertence à Espanha, fica mais perto do Marrocos do que da Espanha, tá? E outro nasceu na Catalunha, então essa camisa da Espanha não retrata muito o que é o Domenech, não. Na Catalunha a questão separatista é muito grande, assim como no País Basco também, por a reivindicação da liberdade feita anteriormente de formas bem diferentes, né? Sempre houve protestos na Catalunha, mas a questão no País Basco muito rotulada, muito, digamos, exposta pelo ETA, né? Então são duas coisas bem diferentes. Mas voltando aqui ao planeta Terra, todos eles são, de certa forma, filhos do Cruyff, né? Como disse o Josa, não haveria Guardiola sem o Cruyff, não haveria Chaves sem o Cruyff, por consequência não haveria Domenech sem Guardiola, que veio do Cruyff, e não haveria Miguel Ramírez também não. Embora ele acredite muito na sua influência ao atual diretor de futebol da Real Sociedad, até anotei o nome dele aqui, Roberto Olabi. Aliás, a Real Sociedad tem um técnico fantástico, tá? O Emmanuel Alguacil. Se você não conhece, conheça. A Real Sociedad chegou a brigar no grupo ali que estava se classificando para a UEFA Champions League nessa última temporada, né? E perdeu rendimento depois da pausa. Mas voltando aqui, a influência muito grande, isso dito pelo próprio Miguel Ramírez, vem da Academia Aspire, onde ele trabalhou, que fica no Catar. É um projeto do governo do Catar, do Emir do Catar, de formação de talentos não só no futebol. E ela já rendeu frutos com o título da Copa da Ásia do Catar em 2019. Né? Metade dos jogadores do elenco do Catar foi formada na Academia Aspire, e por lá passou Miguel Ángel Ramírez, que trabalhou com um cara que hoje é o técnico da seleção principal do Catar desde 2017, chamado Félix Sánchez Bas, que veio de La Masia, era o cara de La Masia, ou seja, do centro de treinamento da base do Barcelona, lá ficou de 96 a 2006. Então o Emir do Catar falou que era o melhor cara do mundo para trabalhar com a base. Foi lá em La Masia, trouxe o Félix Bas Sanches, que foi quem recepcionou também o Miguel Ramírez, que veio da Espanha. E no Catar, o Ramírez acabou tendo muito contato com o Xavi, né? Xavi, Guardiola, Cruyff. E aí trocaram muitas ideias sobre futebol, inclusive. Então, a influência é muito grande, né? Não é à toa que tanto Domenech quanto Miguel Ramírez são praticantes e querem que suas equipes pratiquem o jogo de posição, porque isso vem do Cruyff, que a gente explicou, veio do Rinus Michels, que veio do Vic Buckingham, que veio do Jack Reynolds, e por aí vai essa árvore genealógica né, do futebol, tá bom? Então eu acho que, por que eu falava aqui que era o vídeo que eu mais gostei de fazer? Porque eu acho que traz para vocês aí um conhecimento dessa história de técnico é melhor do que técnico A, é melhor do que o técnico B. Eles são, na verdade, filhos da mesma ideia de jogo, e muito provavelmente, se o Miguel Ángel Ramírez tivesse chegado ao Flamengo em vez do Domenech, ele sofreria barbaridade, porque ele não conheceria os jogadores, ele tampouco conseguiria treinar esses jogadores por muito tempo, né? O Domi deu 5 treinos antes da estreia dele no Campeonato Brasileiro, chegando num país novo, chegando numa cidade em que ele nunca tinha morado antes, evidentemente, né? Então, gente, vamos pensar um pouco, né, em relação a isso. Põe-se no lugar desses caras. Imagine você chegando para trabalhar na sua empresa num país completamente diferente do seu, em outro continente, sei lá, a Grécia. E aí, você chega lá, já vai trabalhar e você não conhece ninguém, você não entende o que os caras falam e você não sabe como vai da casa para lá. É uma coisa bem complexa, tá? E o Miguel Ángel Ramírez, inclusive, disse numa entrevista ao Globoesporte.com que recebeu várias sondagens de clubes do Brasil no final do ano passado e não sentiu firmeza. Ele falou, esses caras querem uma ideia ou esses caras querem um treinador para apagar incêndio? Né? Ele até falou isso no Bola da Vez,
após uma pergunta do André Kfouri, da ESPN, em que ele responde: o cara vai ao mercado para comprar banana, ele não vai desistir de comprar banana porque ele vai querer a maçã, vai ver a maçã, não, ele quer a banana, ele quer o gosto da banana. Ele não vai desistir porque ele viu a maçã e a maçã estava bonita, né? Alguma coisa nessa linha, não foi ipsis literis isso que ele falou. Então, claro que ele olhou e falou: peraí, esses caras estão vindo aqui, eu tive bom resultado, eu ganhei a Copa Sul-Americana, aliás, ganhou de forma cachapante, né? Em cima do Colón, numa Assunção repleta de torcedores argentinos, né, que foram de bicicleta, de moto, de carro, para a capital paraguaia, para Assunção, para assistirem ao jogo. O estádio estava lotado, e mesmo assim o Independiente Del Valle, que já tinha deitado e rolado em cima do Corinthians, na Arena Corinthians lotada também, então isso não era problema para ele não. Então é isso, é mais uma ideia de jogo do que propriamente apagar um incêndio, tá? Então não achem que o Domenech vai apagar um incêndio com a saída do Jorge Jesus. Ele tomou decisões erradas, muitas, principalmente no jogo contra o Atlético Goianiense. É difícil cometer tantos erros quanto ele cometeu naquela partida. Cometeu erros também na partida contra o Ceará, mas ele está conhecendo não só os jogadores assim para conversar, mas sobretudo ele tem de conhecer, e a gente falou sobre isso, um dos grandes aspectos do jogo de posição: a forma como os jogadores se comportam diante de algumas situações em posições diferentes no campo. Então, acredito mesmo, piamente, que o Flamengo vai ter enorme dificuldade nesse jogo contra o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle, desde a volta do futebol, fez 12 gols no segundo tempo, 9 gols no primeiro tempo. É um time que faz mais gols no segundo tempo. O Flamengo joga melhor, vem jogando melhor nos primeiros tempos, deve-se muito à questão física também. Então, se o Flamengo tiver oportunidade, que as aproveite. Tem outro dado muito interessante aqui sobre gols sofridos, média de gols marcados e sofridos pelo Domi no Flamengo, né? Ele tem uma média de 1.3 e 1.3, é a mesma. Ele sofre 1.3 gol por partida e faz 1.3 gol por partida, não ele, né? O time treinado por ele. Miguel Ramírez, o time dele faz em média 1.8 gol por jogo e sofre 1.2, ou seja, a defesa um pouco melhor e o ataque um pouco melhor também. Só que o Domi no New York City fazia 1.85 gol por jogo e tomava 1.35. Tá vendo? A defesa não é um negócio muito do Domenech, tampouco do Miguel Ramírez. São times que atacam bastante, são times que têm um perfil ofensivo e não necessariamente muitos cuidados defensivos não. Tá? Então esperem, nesta quinta-feira, um jogo de gols. Vai me surpreender se não houver muitos gols nessa partida. Lembrando que pela Recopa, no jogo de ida 2-2, na volta 3-0 para o Flamengo, com o Independiente Del Valle com posse de 73%, amassando, né, o Flamengo no Maracanã. Bem verdade, o Flamengo teve o Ilharão expulso ainda no primeiro tempo, mas assim, uma coisa a ser registrada. E perguntado depois do jogo sobre semelhança eventual entre o estilo dele, Miguel Ramírez, e o de Jorge Jesus, ele falou: não tem nada a ver. Então, bate com essa coisa, Domenech nada a ver com Jorge Jesus, Ramírez nada a ver com Jorge Jesus, os dois, Ramírez e Domenech, com várias coisas em comum, beleza? Muito obrigado, galera, pela companhia mais uma vez. Vou lançar uma enquete ali no nosso grupo de inscritos ali, né, no canal do YouTube, para saber se vocês encaram uma live pré e pós-jogo nesta quinta-feira, tá bom? Abração, saudações, tchau, tchau.